Na pequena cidade de Ponta Grossa, no Paraná, um silêncio profundo envolvia as casas ao anoitecer. As árvores se curvavam sob o peso do vento, sussurrando segredos esquecidos. Naquela noite de 25 de novembro de 2025, a lua cheia iluminava os terrenos baldios, revelando sombras dançantes e rostos aparentes, como se o próprio espírito da cidade estivesse em vigilância. Raquel, uma jovem professora, sentia um frio na espinha enquanto caminhava para casa. Recentemente, escutara histórias de desaparecimentos estranhos na região. Rumores de que um espírito maligno vagava à noite, recolhendo almas perdidas. Numa dessas noites, ela recebera um presentinho inesperado. Um livro antigo encontrado na biblioteca da escola. Suas páginas amareladas e desgastadas. Ao abri-lo, notou uma passagem que falava sobre julgamento e redenção. Um eco distante de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. Nos dias que se seguiram, Raquel começou a ter sonhos perturbadores. Imagens de rostos conhecidos distorcidos por medo e desespero. Vozes sussurrantes a chamavam, sempre convidativas, mas com um vazio na sutileza. A cada amanhecer, sua mente ensombrava com as impressões daquela noite enigmática. As sombras pareciam mais densas, os sons da cidade mais intensos. Certa noite, ao retornar da escola, ela avistou algo peculiar na calçada. Um símbolo traçado com pedras. A figura era familiar, quase um alerta. Chamas iluminavam sua mente, enquanto reconhecia a marca, que lhe lembrava os rituais antigos da cidade, recentemente revividos por cultos secretos. Um arrepio correu por sua espinha, mas, intrigada, decidiu investigar. Ela queria entender a conexão entre aqueles símbolos e o livro que encontrara. Através de suas investigações, Raquel se deparou com vizinhos que sussurravam sobre sacrifícios de sangue e promessas esquecidas. Eles falavam sobre a lenda de um anjo da justiça, que punia aqueles que não respeitavam as leis imutáveis do universo. Aquela figura era tanto temida quanto venerada, e Raquel começou a acreditar que seus pesadelos eram um chamado para que ela confrontasse algo que muitos preferiam ignorar. Naquela mesma noite, Raquel sentiu a presença daquele ser sobrenatural. As luzes começaram a piscar e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. O ar se tornava denso, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Olhando pela janela, Raquel viu uma figura branca iluminada pela lua. Um esboço de um ser humano, de olhos penetrantes, encarando-a. Ele parecia um mensageiro enviado do além, mas a sensação era mais de condenação do que de conforto. A figura gesticulou, e no mesmo instante, a cidade parecia responder, como se as próprias ruas estivessem se escurecendo. A brisa cortante sussurrou em seus ouvidos. O que você escolhe, justiça ou compaixão? Confusa, Raquel enfrentou seus medos, e em um momento de vulnerabilidade, permitiu que as lembranças de suas transgressões mais obscuras a invadissem. Ela se lembrou de decisões que feriram outros, de promessas não cumpridas. O peso do arrependimento a sufocou. No parque onde tudo começara, Raquel viu o símbolo que desenhara em sua mente. Olhando para o céu, ela gritou um pedido de perdão, consciente de que precisava confrontar suas falhas para redimir-se. E naquele exato momento, as nuvens se separaram, revelando a lua cheia, uma luz que refletia tanto a esperança quanto a condenação. Mas ao final, quando a tensão atingiu seu ápice,
a figura etérea dissipou-se, e uma voz a ecoou na mente. A redenção é um caminho solitário. A tranquilidade da cidade voltou, mas as sombras não se foram. O que Raquel não sabia era que o verdadeiro teste de sua força ainda estava por vir. Na manhã seguinte, ao caminhar pelas ruas, ela percebeu que cada pessoa tinha o olhar perdido, não mais ciente de suas ações ou dos riscos dos rituais obscuros. Foi quando sentiu um vazio profundo, um eco da escolha que fizera. Às vezes, o maior temor está em não confrontar a escuridão que habita em nós. O anjo estava atento, e o dia da sua própria justiça poderia ser mais próximo do que ela imaginava. A cidade continuava em seus caminhos sombrios, mas ela soube que, por mais que tentasse escapar, a escuridão sempre a seguiria, até que a justiça fosse finalmente realizada. E assim as sombras dançavam à luz da lua sobre Ponta Grossa, enquanto Raquel contemplava seu futuro, presa entre a possibilidade de redenção e a inevitável sombra que aguardava um desfecho. Era um ciclo infinito, com o medo sempre à espreita, sugerindo que as escolhas humanas têm consequências eternas, mesmo quando se empacotam em ilusões de moralidade. A história final sempre se repete, 1001 caracteres.